Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal, a um episódio especial sobre a Grande Guerra. Como vocês já sabem aqui no canal, nós estamos cobrindo um evento que ocorreu há 111 anos atrás e na série normal da Grande Guerra nós ainda estamos no final de novembro, mas é Natal, então primeiro de tudo gostaria de desejar a você e a sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e tudo de bom e alegrias no seu coração. E para alegrar essa época feliz, eu gostaria de trazer esperança na humanidade e uma chance de você continuar acreditando na bondade dos corações humanos. Hoje nós vamos falar de um evento lindo, o cessar-fogo de Natal, uma coisa única na história da humanidade e que nunca mais ocorreu depois desse evento. Bem, vamos começar sobre isso, porque é muito interessante e é um caso único a ser estudado e que não deve ser esquecido. Meus amigos, como você sabe, a guerra começou no verão de 1914. Todas as nações envolvidas, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, acharam que ia ser uma guerra fácil e rápida. A Sérvia, e a Bélgica meio que foram pegas no meio do fogo cruzado e acabaram sofrendo na mão de potências muito maiores que elas, mas a esperança de uma guerra rápida e fácil e queria acabar em alguns meses começou a se chocar com a realidade da guerra moderna. Todos os dias, centenas de homens estão encontrando uma morte precoce por tiro inimigo, snipers, minas terrestres, metralhadoras, tudo que é jeito. A artilharia que causa uma devastação imensa demonstrou ser uma letalidade absurda e o único jeito de um homem sobreviver nessa guerra é não ser visto, que no momento que tu bota a cabeça para fora de uma trincheira, tu é um alvo e a tua chance de sobrevivência reduz muito. E a probabilidade de um avanço rápido e uma conquista com nações industriais com uma produção imensa de munição, artilharia, armas, não vai dar certo. Essa guerra vai ser mais longa do que parece e eles vão ter que passar o Natal nas trincheiras, infelizmente para os soldados envolvidos dos dois lados. Mas aqui, em 1914, ocorreu um milagre de Natal na fronte oeste entre os ingleses e os alemães principalmente. Ocorreram múltiplos, totalmente espontâneos, vindo de baixo dos soldados que estavam ali na linha. Acordos de paz temporário, nada oficial, nada escrito, tudo na base da confiança, da amizade e daquele senso de humanidade que tem dentro de nós, numa época onde a gente se lembra do que importa na vida, que é fazer o bem ao próximo, é a alegria, estar em família, é se divertir, ter uma vida boa e perdoar o próximo, que é a mensagem de Jesus. Lorde, tu não é ateu? Eu sou ateu, mas eu sei quando uma mensagem é bonita, e perdoar o próximo quando ele te faz algo errado realmente é o caminho para uma vida pacífica. E no caso aqui, teve um evento lindo disso aí e nós vamos entender como isso ocorreu, porque isso não veio tipo de um oficial ou de um político que assinou um tratado de paz, não, isso veio do Joseph, do Franz, do pessoal do chão mesmo, que decidiu parar com essa palhaçada e ver que o outro lado estava na mesma condição que eles e todos ali eram iguais, uma coisa linda de se ver. Bem, antes de chegar no Natal especificamente de 1914, só uns eventos que aconteceram antes disso. O Papa Bento XV propôs algumas semanas atrás, no início de dezembro, uma paz pelo período das festividades. Afinal, as nações que estavam lutando, todas são cristãs, algumas são protestantes em maioria, outras são católicas em maioria, mas, querendo ou não, todas elas acreditam na mesma coisa. Então ele fez um pedido para que nessa época de paz
houvesse paz, e o pedido dele foi negado completamente e ignorado. Nas palavras de um cara chamado Stalin mais pra frente, o Papa, quantas divisões ele tem? Pois é, né, o Papa pediu, mas ele só pode pedir. Uma coisa interessante, nessa época aqui, a Igreja Católica, e talvez até hoje, tinha uma grande rede de influência, no caso, em locais altos nos países. Eles tinham, não vou dizer espiões, mas eles sabiam o que estava acontecendo nos governos de vários países. E assim eles tentaram fazer uma paz que, se pudesse, iria salvar milhões de pessoas, mas infelizmente o pedido dele foi recusado. Lamentável, triste isso. E em 11 de dezembro, um pouquinho mais pra frente, foi o primeiro relato da trégua de Natal. O que tá acontecendo? Nessa época, primeiro, o tempo aqui no fronte oeste tá um inferno, uma nevasca contínua, e aí às vezes o gelo derrete durante o dia e fica tudo úmido nas trincheiras, a neve é macia e fofa, então tu não consegue andar de um ponto ao outro, porque é tudo mole ali, aí tu vai pisar, tu afunda até o joelho na neve, é um negócio bem chato. Nós não entendemos como é isso, eu nunca tive essa experiência, espero não ter, né? Aliás, se um dia eu for viajar, eu vou viajar no verão do lugar, pra não ter que passar por... Eu não gosto de frio, mas nem um pouquinho, então eu acho que o pessoal aqui também não gostava, e no caso, as ofensivas estavam parando, porque não tinha como tu manter uma ofensiva com esse tempo horrível. E os soldados cavaram trincheiras e ficaram em posições defensivas, muitas vezes apenas algumas dezenas de metros da outra. Então, tipo, tu tinha o soldado alemão à tua vista, tu conseguia ver onde é que eles estavam, só que, tipo, tinha um ângulo de tiro muito ruim, porque eles estavam nas trincheiras dele e tu tá na tua, então vocês tentam tirar um no outro, mas dificilmente tu vai acertar alguém. E no caso, agora, 11 de dezembro de 1914, o regimento Essex da Inglaterra, Essex é a região que eles vêm, eles estavam ali no fronte oeste e eles relataram uma coisa bem interessante no diário oficial da unidade. Ele relatou o seguinte: houve um evento peculiar e um cessar-fogo que aconteceu assim. Como eu já registrei, nossas trincheiras estão entre 30 e 40 jardas, que seria para nós uns 27 a 36 metros, né? Em unidade de gente, né? Não unidade de imperador, né? Porque por que eles usam jarda, cara? Já é o sistema imperial, tipo, é o tamanho do braço do imperador. Toma banho. 27 a 36 metros. Das trincheiras inimigas, o que levou a um incidente interessante. Os nossos colegas têm o hábito de gritar pro inimigo e às vezes o inimigo responde. Os oficiais pediram pra gente continuar conversando com eles e isso aconteceu. Das nossas trincheiras pela manhã, Fritz, bom dia! No caso o cara fala em inglês, né? Então, Fritz, good morning! E nada do outro lado. E aí de novo, bom dia, Fritz! E nada. E aí o cara gritou uma terceira vez, ele escreveu 3 vezes, good morning, Fritz! E aí o Fritz respondeu lá do outro lado, good morning! Em alemão, né? No caso, em inglês, né? Mas com sotaque alemão. E eu não sei fazer os sotaques precisamente, mas o alemão respondeu pro inglês, bom dia. E aí começa uma conversa dos dois. O inglês fala pra ele, how are you? Como está você? E o alemão responde, I'm fine, estou bem, tudo certo. Na real ele fala alright, ele escreve o negócio alright. Então o alemão fala alright. E aí o inglês responde, come here, Fritz, vem aqui, Fritz. E aí o alemão fala, no, if I go I get shot. Se eu for, eu vou levar um tiro. E aí o inglês responde pra ele, no, you won't, come here, no fear, come get some fags. E no caso, ele responde pra ele, não, você não vai,
pode vir, não tenha medo, vem pegar uns cigarros. Em inglês, nessa época, eles chamavam cigarros de fags, né? Então, é o jeito que ele escreve no diário, e é assim que tá em inglês, mas a tradução é cigarro. Hoje em dia, essa palavra tem outra tradução, mas né, na época queria dizer cigarro. E aí, o alemão responde, não, você vem até metade do caminho que eu te encontro. E aí, o inglês falou, tudo bem. E aí, um dos ingleses encheu um paninho assim que ele fez tipo meio que uma bolsa, sabe aquelas coisinhas de mendigo dos desenhos? Eu não sei o nome daquilo ali, mas no caso ele fez uma trouxinha cheia de cigarro, levantou da trincheira e foi lá encontrar o Fritz. No caso, o que aconteceu? Nesse momento aconteceu uma coisa interessante, porque quando o Fritz viu ele vindo com o presente, o Fritz também se mexeu ali rapidinho, levantou e veio encontrar ele. Eles se cumprimentaram no meio da terra de ninguém e o inglês entregou para ele a trouxinha cheia de cigarro e o alemão entregou para ele um queijo embrulhado. Então eles trocaram presentes um com o outro. E o pessoal na trincheira, quando eles viram isso aí, todo mundo começou e levantar os capacetes e as boinas em comemoração. E ninguém se atirava, eles estavam tudo felizes ali. Foi um negócio interessante. E o resto do relato, tem mais coisa escrita? Tem. O redator ali que escreveu no diário continuou o relato dele. Mais uns 18 dos nossos homens fizeram a mesma coisa. Eles pegaram algumas coisas para levar para os alemães, encontraram com alguns soldados alemães na terra de ninguém, trocaram algumas coisas e voltaram. Isso durou mais ou menos uma meia hora. Depois todo mundo voltou para a trincheira e a guerra voltou ao normal. Continuaram se trocando tiros e ele bota ali, o que eu escrevi até aqui é verdade, mas não acho que a luta pra nós acabou. 2 dos nossos morreram essa noite e eu não sei quantos dos inimigos morreu. Então a guerra continuou. Foi só um evento tipo aberrante de uma paz temporária, uma troca de presentes nessa época do Natal e meio que um acordo de paz não oficial pelos soldados do chão, porque eles conseguiram conversar um com o outro, porque a trincheira realmente era ali do lado. E uma semana antes do Natal, o general Horácio Smith Dorian, ele deu uma ordem oficial, porque ele era o comandante aqui desse fronte, para os oficiais abaixo dele, que não deve ser permitido nenhum tipo de confraternização e conversa com o inimigo. Por quê? Porque, segundo ele, a experiência da guerra de trincheira faz com que os homens fiquem com uma mentalidade de live and let it live, que seria viver e deixar viver. Basicamente, tu ignora o inimigo e o inimigo te ignora e vocês dois ficam de boa. Basicamente isso. Então tu não enfrenta o cara não te enfrenta, os dois saem vivo. Boa ideia, né? É uma coisa compreensiva, mas para um general que quer vencer uma guerra, o teu soldado não querer lutar, não pega bem. Então ele diz que isso gera uma letargia e imobilidade no exército, que é muito difícil de reverter e é um perigo à moral. No caso, ele tem medo que isso faça com que o exército não queira mais lutar, né? Porque a guerra é idiota aqui, não faz sentido nenhum. Tu tá lutando contra um alemão na França porque um austríaco foi baleado na Sérvia. Qual é o sentido disso? Qual é o motivo disso? Não faz sentido nenhum se tu parar pra pensar por mais que 5 segundos. Mas no caso, o comandante que tem, né, o objetivo de vencer essa guerra tá muito puto com uma situação dessa e ele tem um medo imenso que isso aí se alastre. Então, uma semana antes, ele oficialmente manda uma ordem pros oficiais abaixo para que eles proíbam esse tipo de coisa. Em 23 de dezembro de 1914, um soldado alemão registra o que está ocorrendo.
ele bota que nas trincheiras dos dois lados, os soldados estão cantando músicas de Natal, então dos dois lados o pessoal tá cantando músicas festivas, uma coisa muito bonita, mas ainda tem uns tiros aqui e ali, mas pouquíssimo, e os soldados alemães receberam árvores de Natal, porque não sei se você sabe, a tradição da árvore de Natal vem da Alemanha, então né, é uma coisa tradicional deles, e agora eles botaram essas árvores de Natal em cima das trincheiras e deixaram elas enfeitadinhas, e aí meio que ficou um clima natalino e meio pacífico no caso. Claro, ainda tinha tiro, ainda tinha snipers pra lá e pra cá, um ou outro tiro de artilharia aqui e ali, mas como não tinha nenhuma diretriz ofensiva por causa do mau tempo, o pessoal tava todo meio que parado sem fazer nada o dia inteiro, então eles passavam cantando músicas de Natal pro tempo passar mais rápido. E os soldados aliados não receberam arvorezinhas de Natal, mas às vezes eles improvisavam algumas coisas. Tinha ali um toquinho de árvore, uma coisinha que tu podia montar a tua própria árvore de Natal e tu enfeitava com algumas coisas brilhantes que tu achava por aí e deixava uma arvorezinha mais ou menos. Então começou a se enfeitar. As trincheiras alemãs tinham bastante essas árvores de Natal. Elas eram bem pequenininhas e vinham com umas iluminaçõezinhas pequenas, mas coisa menor, nada assim absurdo. E na véspera de Natal de 1914, um dia antes do Natal em si, o clima mudou. E devido ao frio, e parou de nevar tanto, e a neve no chão ficou compactada e dura, então agora dava para andar relativamente fácil pela superfície da neve, não mais o chão estava fofo e afundando, e sim uma neve compactada e mais dura, e isso permitia que os soldados tivessem uma mobilidade maior e permitia pequenas operações ofensivas. Houve alguns ataques aqui e ali, uma divisão inglesa levou baixas pesadas e, em geral, na véspera de Natal de 1914, foi relatado que 98 soldados ingleses morreram nesse dia, a maioria por tiros de snipers, ou seja, soldados alemães em posição que eles não conseguiam ver. E nesse dia também, o primeiro ataque aéreo de avião ocorreu em solo britânico. Um avião alemão sobrevoou a cidade de Dover e soltou uma bomba do avião. Então foi o primeiro ataque aéreo com um efeito mínimo, tipo uma granada pesada, não ia fazer grandes coisas, mas foi isso que eles fizeram. Então foi o primeiro ataque alemão em solo britânico de avião. E conforme o dia continuava, o pessoal tava com menos vontade ainda de lutar. Mais e mais músicas o pessoal cantava ali, músicas de igreja, músicas de Natal, e os soldados começaram a conversar um com o outro. Vários soldados alemães entendiam um pouco e falavam um pouco de inglês, então eles conseguiam se comunicar um pouco. Não era o bicho, mas dava para entender um how are you, good morning, good day, umas coisas assim. E eles começaram a falar o básico ali do inglês e meio que se entendiam, alguns falavam melhor, mas era uma minoria. A maioria falava só o básico para se virar. E aí ocorreu uma coisa linda. Em vários pontos na véspera de Natal, os soldados conversavam e concordaram em fazer uma trégua pro Natal. A maioria das tréguas, um oficialzinho local ou soldados de um regimento se juntavam e conversavam com os alemães que entendiam um pouco de inglês, e eles meio que faziam um acordo para poder recolher os corpos dos mortos. A maior parte dessas tréguas de Natal não está totalmente descrita e relatada, algumas estão, outras não, mas teve vários pontos de um completo cessar-fogo não oficial, e os soldados puderam recolher os corpos dos seus camaradas mortos e dar a eles um enterro digno. Então não mais o corpo ia ficar ali apodrecendo na neve, eles iriam, por enquanto tá congelado, né, mas depois ia apodrecer, então eles puderam fazer, né, os enterros certinho do pessoal que faleceu. E alguns pontos do front não ocorreu isso, continuou o combate normalmente, mas claro, em forma reduzida, porque agora as ordens ofensivas tinham sido paradas por causa do mau tempo, então teve conflitos pequenos, mas em geral, muitos pontos do front houve uma cessação completa de hostilidades, uma coisa que veio do nada. Os oficiais ficaram se olhando e levantando os ombros, tipo, o que tá acontecendo? Porque eles não tiveram controle
controle mais disso aí. Os soldados simplesmente não queriam lutar com os inimigos e eles concordaram que hoje eles iam dar uma paradinha na combate. Então, tipo, o que tu vai fazer? Vai punir o teu soldado por ele não estar lutando? Vai prender ele? Não tem o que fazer nesse momento, e a maioria dos soldados realmente entrou no espírito da paz e da festividade e simplesmente se recusou a lutar. E no dia 25 de dezembro de 1914, o Natal propriamente dito, várias missas aconteceram logo atrás da linha de frente. Então os soldados fizeram reuniões para fazer a missa de Natal, né? Porque a maioria deles, ou protestante ou católico, faz a missa no Natal, então eles foram todos para isso. E os jantares foram feitos porque eles receberam comida melhorzinha para aumentar a moral. Então eles fizeram jantares em casas destruídas, em fazendas destruídas, ou celeiros abandonados agora, porque as fazendas tinham sido abandonadas porque todo mundo fugiu da guerra. Então eles fizeram isso e os soldados tipo se reuniram para comer comida quente, que faziam uns dias que eles só comiam coisa enlatada. Então foi um período de felicidade e alegria, com uma certa abundância de alimento nas trincheiras. E o mais interessante, tipo, a questão do jantar de Natal e as missas aqui, sempre acontece, sempre, toda vez que tem o Natal e o exército está em guerra, eles mandam os padres para lá para fazer as orações e o pessoal recebe suprimentos extra. Mas agora, o que foi diferente nesse dia foi que em 25 de dezembro de 1914, os soldados alemães e os ingleses confraternizaram uns com os outros. Eles começaram a conversar com os alemães durante ali o recolhimento dos corpos e também nas trincheiras, e eles novamente optaram por trocar presentes e conversar. Vários deles simplesmente passaram juntos, eles passaram o Natal juntos, tipo, os soldados ingleses e alemães ficaram ali conversando, rindo, mostrando foto da família, falando sobre as coisas e tal. E um soldado inglês até, de algum jeito, ele tinha levado uma bola pra trincheira. Como é que ele chegou lá com uma bola? Eu não sei, ninguém viu que o cara tinha uma bola na mochila. Mas aí ele pegou a bola dele e jogou pra cima da trincheira. Os alemães começaram a chutar de volta. E aí eles saíram tudo pra jogar um joguinho de futebol. Uma coisa divertidíssima. Em um ponto do front só isso aconteceu. Mas eles jogaram uma partidinha de futebol no meio da maldita maior guerra que a humanidade já viu. Então eles estavam ali jogando futebol, enquanto o pessoal tá se matando e morrendo de frio em outros lugares. Eles estão aqui jogando uma bolinha. Negócio legal. Se mais gente fizesse isso, teria menos guerra. E no caso, eles trocaram vários presentes. O mais comum era botões dos casacos da camisa que eles trocavam, porque é fácil, tu só desamarra ali e costura de novo. Eles tinham tipo linha e coisa de corda para arrumar falhas nos uniformes. Então todos eles sabiam costurar e arrumar coisas básicas na roupa. Então era coisa simples. Eles trocavam ali um botão com o outro, ele costurava o botão inglês dele, o inglês costurava o botão alemão. Umas coisas divertidas para ter uma recordação e uma memória do seu inimigo que tá lutando aqui contigo. Os cigarros também, porque como a Alemanha não agora está bloqueada navalmente, o cigarro, que é uma coisa que cresce em clima tropical, não está chegando em grande quantidade aqui, e os ingleses têm, né, o Império Colonial, então para eles é muito mais fácil receber cigarros e coisas tropicais do que os alemães, então eles trocaram isso com eles, mas os alemães deram aos ingleses um bolo especial, o Stollen Dressen, que eu dei uma pesquisadinha porque eu não sabia o que era. Parece o panetone nosso, bem parecido com o panetone nosso. E se eu fosse um inglês e recebesse uma coisa que parecia um panetone, eu imediatamente puxaria o revólver e fuzilaria o alemão. Vai tomar banho, cara. Porra, meu. Eu detesto panetone, eu não suporto panetone. Pra mim parece que aquele negócio estragou. Mas no caso, os alemães deram esse bolo aí, que é um bolo alemão específico, chamado Stollen Dressen, e os ingleses trocaram com eles o whisky. Detalhe, o Johnny Walker vem da Escócia, tem vários escoceses lutando aqui, então né, eles recebem ali de casa, né, a água deles, que é o whisky, e o pessoal ali trocou esses presentes, bolo, queijo, salsicha, geleia, várias coisas foram trocadas. Uma coisa interessante também é que muitos dos soldados aqui ou são voluntários ou meio que recrutas, tipo, obrigados a lutar, e vários deles eram de profissões não essenciais, então tinha um bom número de barbeiros, e os barbeiros fizeram ali as cadeirinhas e começaram a cortar o cabelo, fazer barba, e o pessoal, tipo,
ficou ali, tipo, de boa, conversando coisa de homem, mostrando as fotos das mulheres, coisa legal, um negócio divertido. E um alemão também, que era um artista e fazia malabares, fez uma apresentação de malabares no meio tipo, na terra de ninguém, que foi um negócio interessante, todo mundo viu, bateu palma, uma coisa divertida. E no caso aqui também, se você quer saber quem ganhou a partida de futebol, os alemães venceram de 3-2, de acordo com o relato da divisão de Cheshire. Então, né, se nós perdemos, os ingleses também perderam, pelo menos isso, né? E não posso nem falar nada, né, porque a nossa foi mais feia. E depois disso, depois da trégua de Natal, que aconteceu em vários pontos do fronte, os oficiais deram a ordem para os soldados ficar de prontidão e parar com essa palhaçada, mas o clima não tava pra guerra, cara. O pessoal não queria mais, tipo, lutar direito, e eles não tinham por que atirar no cara do outro lado. Tipo, imagina se tu acerta o Fritz ali, que é teu amigo que tu acabou de conhecer. Pega mal. Teve conflitos? Teve, não vou dizer que não teve, mas foi numa escala bem reduzida. Em torno de 68 soldados ingleses morreram no dia 26, tipo, em todo o fronte, entendeu? Tipo, um monte de batalhas e lutas pequenas, só 68 morreram. Não foi um negócio tão violento assim, se tu considerar a guerra até agora, em que mais de 1000 morria por dia. Então, né, tem uma diferença imensa na mortalidade desse dia agora. E o general ali, o Smith Doran, ele deu a ordem para todo mundo que estava envolvido nesse esquema aqui de acordinho de Natal, para que o nome fosse levado para ele, porque eles iriam sofrer medidas disciplinares. Medidas disciplinares é quando quer dizer tu tá fudido, tu não imagina como. Cara, se eu pudesse eu transferir pro Acre. Então ele pegou ali o nome desse pessoal, mas no fim foi optado por não fazer nenhuma medida punitiva e ninguém que esteve presente nesses acordos de Natal foi punido por isso. Então, pelo menos isso, né? Então os que participaram disso não sofreram nenhuma consequência negativa. E quanto à véspera de Ano Novo, porque daqui a pouco vai vir o Ano Novo, que também é um período de festividade e confraternização universal. No Ano Novo também teve uma certa, não vou dizer trégua, mas o pessoal tava num clima mais comemorativo, várias músicas nas trincheiras, canções, mas não teve uma trégua tipo a do Natal. E na época que isso aí aconteceu, as fotos e alguns relatos dos soldados circularam nos jornais da época, em algumas revistas, mas não recebeu nenhum tipo de atenção do público em si. Por quê? A opinião pública estava toda bombardeada de propaganda para odiar o teu inimigo, e tu humanizar o teu inimigo não cai bem. Assim, os governos meio que suprimiram essas coisas, e os historiadores da época, que também tinham essa ideia nacionalista imensa, meio que não gostaram desse fato de que os ingleses e os alemães estão confraternizando como amigos. Por quê? Porque não é, eles são inimigos, tem que se matar, que não tem isso aí, né? Eles estão em guerra, tem que se matar, não pode isso. Claro, quem tem esse pensamento não é o pessoal que tá na trincheira lutando. Esse aí são o pessoal que tá na sua vida boa, na sua cidade, escrevendo no jornalzinho, ou é um historiador numa faculdade ali, tipo, já aposentado, ou o pessoal de cargos públicos altos, ou o pessoal, tipo os governantes, o negócio, odiaram isso aqui, e os próprios oficiais altos do exército detestaram essa paz não oficial. Se os soldados sonham que eles podem simplesmente não lutar, ninguém mais vai se matar pelo que a gente manda, né? Então, né, imagina essas pessoas pensar que elas podem viver sem o comando maior de um cara que não sabe nem que elas existem, e estão mandando elas se matar pra ele ganhar todo o conhecimento e glória e ficar rico, enquanto tu só vai ganhar o teu salarinho básico e depois tu vai mal e porcamente se aposentar, né? Ou não, provavelmente não, né? Então, tipo, cara, ridículo. Se tu parar a pensar novamente, guerra não faz sentido. E por anos, os historiadores e a opinião pública meio que enterraram esse evento e deixaram ele para trás. Esse verdadeiro milagre da paz e da humanidade foi esquecido por completo até 1981, quando um documentário da emissora britânica British
Broadcast Company, a BBC, lançou um documentário chamado Paz na Terra de Ninguém e um livro também, o Cessar-Fogo de Natal, né, Christmas Truce, e o documentário Peace in No Man's Land. Então, quando eles lançaram isso aí, o fato ficou conhecido no mundo inteiro e aí tomou uma opinião pública mais forte e agora todo mundo sabia que ocorreu uma paz na época do Natal. Beleza, os ingleses e os alemães então fizeram esse acordo de paz temporário e os franceses? Cara, os franceses, principalmente os oficiais franceses e o povo francês, ficou chocado, ultrajado, ridículo que os ingleses fizeram. O nosso país está invadido, o nosso povo está escravizado e oprimido atrás da linha do inimigo. E em vez de tu lutar para salvar o nosso povo, tu tá aí comendo salsicha e bolinho com o inimigo. Então os franceses acharam isso uma coisa ridícula. Alguns soldados franceses participaram daqueles acordos de paz não oficial para recolher os corpos, enterrar e tal. Sim, né, alguns franceses participaram disso, mas foi uma minoria. Isso ocorreu principalmente na questão dos ingleses. E os soldados ingleses que participaram dessa paz de Natal relataram que as mulheres francesas começaram a odiar eles e cuspir na cara deles quando eles passavam, porque elas falavam, tipo, alguma coisa em francês, eu não sabia o que era, mas era algo com ódio e eles cuspiam na cara deles. Então eles ficaram com ódio dos ingleses por esse evento, por isso até que isso aí não ganhou uma publicidade grande e a repercussão que merecia, porque os governos queriam continuar a guerra, os generais queriam continuar a guerra e a opinião pública de pessoas que não estavam lutando era totalmente a favor de que a guerra continuasse. Então, né, tu que vai morrer, mas o pessoal que não tá lutando, né, e que não vai morrer nessa guerra, quer que tu continue lutando, né? É tenso esse negócio, mas fazer o que, né? E graças à ação, então, dos governos, dos oficiais e, né, principalmente também os franceses realmente queriam continuar a guerra para tentar salvar o seu país, esse acordo de paz não prosperou, não ficou uma coisa maior e a guerra vai continuar mesmo depois do Natal. Triste, muito triste. E o que esse evento traz para nós? Ele demonstra que as nossas divisões, as linhas de um mapa, a língua que tu fala, umas diferenças culturais pequenas, não te fazem melhor ou pior que o cara do outro lado. Todos nós queremos a mesma coisa, todos nós sofremos a mesma coisa. Não tem sentido tu odiar o cara de baixo, ele não é o culpado, o pessoal do topo é que realmente faz a cagada acontecer. Então, meus amigos, não caiam nessa e lembrem-se, se uma terceira guerra chegar, lembre-se que hoje em dia tu pode simplesmente se identificar como como do outro gênero e tu não precisar mais lutar. Piscadinha, piscadinha, dica do Lorde, use uma peruca, se identifique como Samantha e foge do alistamento, meu amigo, vale mais a pena. Antes um Skaven covarde do que um corpo no chão. E caso você queira saber, Jeux Noel, um filme sensacional sobre esse evento, um filme lindo e maravilhoso, recomendo para todo mundo. E acho que eu vou mostrar pro meu filho, ele já tem 1 ano e 8 meses, tá na hora dele aprender sobre a guerra. Meus amigos, vejo vocês na próxima. Lembrem-se, guerra não compensa e tragam humanidade e bondade sempre que possível. Tudo de bom e Feliz Natal!